Olá, ouvintes e telespectadores do programa Papo Aberto da Rádio Bandeirantes. E hoje nós estamos aqui com Alexandre Baldi. Seja bem-vindo, ministro Baldi. É uma alegria receber aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, prazer enorme estar aqui contigo, com todos que participam neste momento. No momento, o contexto, o Brasil, enfim, o diálogo é sempre muito exitoso com toda a população. Eu sou empreendedor, sou industrial, já há praticamente 19 anos. Eu fui relator de várias medidas, fui relator de vários projetos de leis, como a convalidação do incentivo fiscal, que foi muito importante para o desenvolvimento e para a indústria de Goiás, e medidas que também me deram uma grande e larga experiência, defendendo o Estado, defendendo o país e defendendo a recuperação e reconstrução econômica do nosso Brasil. O que o senhor entende por fé e seriedade no exercício das suas atribuições, da sua função como ministro? Acabei recebendo esse convite do presidente Michel para me tornar ministro de Estado das Cidades. O que depende para se tornar ministro? Sabedoria, seriedade, competência, articulação política. Isso para o primeiro mandato de deputado federal, meu primeiro mandato eletivo na minha vida, certo? É algo realmente que me deixa extremamente lisonjeado. Mas de todas essas palavras que eu coloco, é realmente fruto daquilo que acredito. Eu tenho seriedade porque sempre agi pela retidão, pela transparência. Você tem que sempre estar entusiasmado, acreditar que o sucesso parte de você e não de qualquer um que esteja ao seu lado. As últimas palavras do presidente Temer fala que o ministro Baldi ele não para nos 4 cantos do país. O que você está resgatando desse povo que está precisando tanto, às vezes, de uma casa e você vai ali e entrega uma chave? Qual o sentimento que você leva para casa? Bem, o sentimento é o sentimento mais nobre possível. Eu sempre digo ao presidente Michel de que é uma oportunidade única. Por isso abri mão do meu mandato, abri mão de uma possível reeleição para deputado federal, de uma possível eleição para qualquer outro cargo eletivo que poderia estar preparado para poder exercer e buscar, porque eu acreditava que eu seria útil ao país, não pensando em mim, mas pensando no coletivo, pensando no Brasil, em todos os programas, em todas as ações que eu havia iniciado a partir de novembro e que eu desejava concluir. Existem 2 tipos de políticos, né, na vida. Os que vivem a política e os que vivem da política. Em qual dos 2 perfis o senhor acredita que os nossos parlamentares hoje, chefes do Estado, estão inseridos em sua maioria? Bem, o Brasil tem todos os tipos de políticos. Tem políticos que deixam de ser professores para estar ingressando na vida política, policiais, civis, militares, federais, servidores públicos. Nós temos todos os tipos de políticos. O importante é que nós, ao ingressarmos na política, que você o faça com responsabilidade, porque o político não é uma profissão. O mandato de um parlamentar não é uma profissão. Ele é um cargo de confiança da população que o elegeu. O que a gente precisa fazer na economia para a gente voltar nos trilhos à economia? Medidas como a reformulação das legislações trabalhistas são e foram muito importantes para que nós pudéssemos melhorar o nível de geração de empregos. PEC do teto, que limita o gasto público à sua receita, como todos os brasileiros, famílias vivem. Eu gasto quando ganho. São reformas importantes que permitiram, muitas reformas foram feitas na mineração, no setor elétrico, na apresentação de projetos que foram tornados leis, como a convalidação dos incentivos fiscais. Enfim, são exemplos de que nós estamos reconstruindo as bases das normas e da legislação para que o Brasil seja um país que gere confiança ao investidor estrangeiro, ao investidor nacional e, fundamentalmente, que as pessoas acreditem que não vão perder o seu emprego. Falando aqui para nosso público que é muito jovem, o que falar para esses jovens, para resgatar isso deles? Porque a política é algo fenomenal. Por isso que eu busquei a vida pública, para que os jovens também entendam o quanto é importante que pessoas que não têm um rabo preso, pessoas que não têm condições de se envolver em atos de corrupção, pessoas que não têm medo de enfrentar as realidades que estão aí colocadas por todas essas investigações, que elas entrem na política. Porque quanto mais as pessoas boas, de bem e do bem, especialmente os jovens, se afastam da política, mais os ruins,
mais os incompetentes, mais os corruptos e mais os irresponsáveis. Eles vão dominar a política. Vão dominar na Câmara dos Vereadores, vão dominar na Câmara dos Deputados e vão dominar nos com os governantes em todas as partes do país. O senhor acredita que o Brasil pode evoluir economicamente, mesmo diante de um cenário totalmente desfavorável como o de hoje? Qual que é esse caminho? Bem, o Brasil pode e deve evoluir e está evoluindo. Isso que é importante registrar para que nós consigamos fazer cada vez melhor. Porque o setor produtivo, as pessoas que bancam o setor público, quem banca somos nós, sim, trabalhadores, produtores rurais, agrícolas, enfim, industriais, comerciantes. Nós pagamos os impostos que bancam o setor público. Então nós devemos nos interessar, participar, interagir e, é claro, exigir que as mudanças importantes e necessárias elas sejam de fato realizadas. Então isso que as pessoas têm que entender, o quanto é importante você não atuar em seu interesse próprio no meio público.